solidão, a morte, o amor e o vício. Os sentimentos humanos são abordados pela escritora Lia Luft no livro Para Não Dizer Adeus. Reconhecida romancista e cronista, neste livro de poesias, Lia Luft expressa toda a intensidade de beleza que marcam seus textos, levando os leitores à reflexão sobre questões cotidianas, como as dificuldades em lidar com situações que muitas vezes nos impedem de ousar e amadurecer. A escritora Lia Luft é a convidada do Sempre um Papo desta semana. Eu, na verdade, comecei fazendo poesia, né? Eu era muito jovem, tinha 20 e poucos anos, e comecei a escrever poemas, e o primeiro foi o resultado de um concurso estadual de poesia, publicado pelo Instituto Estadual do Livro, do Rio Grande do Sul. Depois eu escrevia em jornal, fazia crônica, às vezes publicava um poema, juntei alguns, e um segundo livro de poesia saiu por uma editora muito pequena de lá, que não existe mais, chamada Editora Sulina, que tinha aquilo que eles chamavam fundo perdido. Então, editavam os que éramos jovens poetas, Carlos Nejar, Lia Luft e outros, né? Depois publiquei também um livro de crônicas, chamado Matéria do Cotidiano. Esses livros não existem mais, eram edições pequenas, realmente, não teve nenhuma repercussão. Em 1980, então, já com 40, 41 anos, eu publiquei meu primeiro romance, chamado As Parceiras, na editora Nova Fronteira do Rio, e tive aquela sorte que de vez em quando marca uma vida, né? O livro foi super bem aceito pela crítica, ele vendeu super bem, As Parceiras, e de repente eu me dei conta, bom, eu nasci para fazer isso. E foi um momento assim de iluminação. A minha vida nunca mais foi a mesma, porque mesmo que a gente não consiga eventualmente trabalhar como profissão naquilo que a gente mais gosta de fazer, eu levei muitos anos para poder fazer isso, a gente deveria sempre guardar uma fresta de tempo ou da sua vida cotidiana, seja como um hobby, seja como um sonho, né? Talvez para realizar na velhice ou na aposentadoria, fazer aquilo que a gente gosta. E, bom, e aí, então, começou uma carreira, e hoje em dia toda a minha obra foi comprada pela editora Record do Rio, estão saindo todos, só falta a Secreta Mirada, eu acho. Estão todos com a mesma capa, só em cores diferentes. E eu acho que foram, depois de 1980, eu acho que uns 4 livros de poesia, uma coisa assim. Esse é o 4º, é o 5º. Na verdade, poesia, eu não faço um livro de poesia como um romance. Romance, eu me sento para escrever um romance quando eu tenho personagens que eu vou inventando e que vão me fascinando, aí vou inventando uma vida para elas, uma neurose, aquela loucura toda que é típica das famílias doidas dos meus romances. Enquanto eu traduzo, ou escrevo romance, ou escrevo, como agora, Coluna da Veja, coisa assim, livro de ensaios como Perdas e Ganhos, O Rio do Meio, eu de vez em quando rabisco poesia, né? E alguns desses poemas são escritos por personagens dos romances, né? E há um momento em que eu me dou conta, deixa eu ver como é que estão aqueles poemas, e me dou conta que eu tenho 50, 60, 70, não daria um livro. E aí eu fico alguns meses trabalhando em cima desses poemas, quer dizer, eu sou super exigente com a minha linguagem, e além do mais eu adoro fazer isso, brincar com as palavras, burilar, mexer com os símbolos, etc. E depois eu vou montando o livro, né? O Para Não Dizer Adeus tem quase uma estrutura de uma história, porque, no fundo, eu sou uma romancista. Aí mando para o editor, se ele gosta, sai o livro de poesia, né? Então, no Para Não Dizer Adeus, tem alguns poemas bastante antigos, da década de 60, deve ter 2, tem poemas, enfim, mais antigos, e a grande maioria é dos últimos 2 anos e pouco. E nele eu falo dos temas que são os meus temas, que são os sustos, as glórias, né, os medos e os assombramentos da existência humana. Encontros, desencontros, família, morte, vida, amor, tudo isso, né? Então, é sempre a mesma pessoa escrevendo em gêneros diferentes. Mar demais. O mar das nossas viagens divide horizonte e cais. E nos 2 lados acena a opção de ir ou ficar. Quem navega não pensa em perda nem permanência, só busca o caminho das ondas e do ar. O mar da esperança é fundo e quem nele navega é rei.
pois se estrelas são miragem entre cais e horizonte, cada viagem chega mais perto da fonte. Isso não se pode medir, nem mudar. Sabe que eu não me lembrava mais desse poema? Bonito. Eu vou ler um que eu... Agora eu vou ler, depois a gente vai conversar, né? Tá bom. Eu vou ler um que eu escrevi para o Vicente, a quem esse livro é dedicado. Dádiva. Derrama sobre mim tua esperança de homem tanto tempo contida. Planta em meu solo a árvore da renovação, mais alta do que a noite escura. Larga a solidão, apaga a desesperança. Inventa um novo reino onde as águas não são naufrágio, nem o amor desengano. Vem para essa enseada onde há ventania e risco, mas podes ancorar teu coração, depois da longa procura, para que ele pouse e pulse e brilhe como a estrela do mar em seu fundo de oceano. Agora vamos conversar, né? Vamos. Bem, gente, quem quiser fazer pergunta, só eu o microfone, mas eu vou começar primeiro. Ontem a gente falou sobre a questão da tradução, que me deu um pouco de curiosidade. Primeiro, se você é uma pessoa que passou grande parte da vida ganhando a vida traduzindo, né, ali. É um trabalho de estiva, né? Eu trabalhava um pouco dessa... Eu trabalhei muitos anos, desde a minha juventude, 20 e poucos anos, e praticamente traduzi sempre. Não sei, quando a gente saía de férias, eu posso dizer que eu trabalhava no mínimo 6 dias por semana, 4, 5, às vezes 8 horas por dia. É um trabalho que eu adoro fazer, então eu considero um privilégio. Eu realmente trabalhava numa coisa de que eu gostava. Claro que me dava uma certa angústia. Durante alguns anos, de 70 a 80, eu fui professora universitária. Eu era uma senhora grave, era professora de linguística, fiz mestrado, era um medíocre, porque eu não sou uma intelectual, uma pesquisadora, né? Mas quando começou a dar certo a minha literatura com as parceiras em 80, eu me pedi demissão da faculdade, mas com muita angústia, né? Aquela coisa, assim, no 13º, as férias, por pior que fosse, né? Aí, depois de algum tempo, eu resolvi voltar, né? Porque o diretor dizia, não, os alunos sentem a tua falta, etc. Aí voltei para lecionar, mas realmente não era a minha vocação. E aí eu pedi demissão de novo e disse para ele, agora se eu pedir para voltar, não me aceita mais. E eu pedi para sair porque, quando comecei a dar certo em literatura, então aos 40 anos, eu realmente não gostava de dar aula na universidade, eu gostava dos alunos, eu gosto de gente e gosto de bater papos, né? E encontros como esse de agora, por exemplo, são um dos ganhos da minha vida como escritora, né? Eu gosto muito pessoalmente, eu sou um pouco tímida, mas quando tem assim, para falar com um monte de gente, vou usar um termo chavão e besta, uma energia boa, uma coisa que me faz muito bem. Eu gostava muito de dar aula, estar com os alunos, mas eu sou muito rebelde, eu tenho muita dificuldade de me adequar, né? Eu, assim, boto uma barreira, eu, pelo menos, vou tentar botar um pezinho por cima. Então, por exemplo, caderno de chamada, né? Reunião de departamento, um pavor, né? Eu tenho um horror de reunião de departamento. Então, caderno de chamada, eu dizia, gente, eu tenho 40 alunos adultos na minha frente, na universidade, por que você chamada? Não, mas tem que fazer, tal. Então, eu fazia assim, eu dava presença para todo mundo. Quer dizer, eu não estava muito dentro do regulamento. E outras coisas, eu realmente não gostava. Eu tinha dificuldade, tenho dificuldade de me adequar. Eu sou muito individualista para trabalhar. E aí, então, como eu estava dando certo em literatura, eu pedi de demissão 2 vezes e fiquei fora, né? Mas tradução eu trabalhei sempre. Até 2 anos atrás eu trabalhei muito, muito. Depois, com a vendagem boa do Perdas e Ganhos, pela primeira vez na vida eu posso não trabalhar tanto de momento. E se precisar, volto, porque é uma coisa que me faz sempre lidar com o material que me apaixona, que são palavras, personagens, ideias, né? É muito bom de fazer. Ganha muito pouco, tem que trabalhar muito. Mas eu gosto muito de fazer. E dessas traduções, Lias, quantas que você mais se recorda com carinho, com trabalho? Você traduziu quase os cadernos de Freud, por exemplo, quase todos. Não, eu comecei a traduzir alguns volumes de Freud quando a Imago, que era a detentora dos direitos sobre Freud, tentou fazer uma edição traduzida diretamente do alemão, né?
Isso foi na década de 89, foi em 89, 90. Mas houve uma série de problemas e, afinal, sai, mas não a minha tradução, que eu recém tinha começado, nem parece que vai, acho que nem vai sair pela Imago, não tenho certeza. Eu traduzi, por exemplo, do inglês vários romances de Virginia Woolf, que é uma coisa maravilhosa de fazer. Eu traduzi do alemão vários romances de Günter Grass, de que eu gosto muito, muito difícil. Traduzi muito Thomas Mann, traduzi muito Hermann Hesse. E também, nos primeiros anos, traduzi muito best-seller, né? Porque eu precisava da grana e traduzi muito livro que eu chamo livro de avião, livro de aeroporto, que você compra no aeroporto, lê na viagem, depois deixa dentro da bolsa. Né, vocês encontrarem alguns no avião, aí foi ali que deixou. Viu? Não, isso eu faço com policial. Hoje em dia, quando eu estou cansada ou quando eu quero me distrair, assim, eu leio muito policial. Eu adoro policial. Aí compro no aeroporto pocket em inglês, policiais, que eu gosto. E, em geral, depois da viagem de ida e volta, etc., não é um livro que eu vou aguardar na minha biblioteca, em geral, porque não tem nem espaço. Eu ponho no bolso do assento do avião, de maneira que, se encontrarem, provavelmente fui eu que deixei. Gente, o microfone está disponível. Enquanto isso, eu vou fazendo um monte de pergunta besta aqui. Viu? Cuidado, vai pergunta besta, resposta besta. É. Dizia meu velho pai. Boa noite, como é que você chama? Oi, boa noite. Eu sou a Luzia. Eu tenho 2 perguntas para fazer. Eu queria saber primeiro se você se inspira em algo ou em alguém para escrever coisas profundas, tipo esse dádiva que você leu de Para Não Dizer Adeus. E a outra é que eu tinha lido numa reportagem antiga sua, onde você falava da sua amizade com o Caio Fernando Abreu, e num papo sobre vida e morte, você falou que agora ele ia entender a vida. Você acredita em vida após a morte? Bom, primeira pergunta foi em que eu me inspiro. Depende muito, né? Realmente, esse poema Dádiva foi feita por Vicente, que é meu companheiro, e outros. Tem um poema, por exemplo, que eu fiz, que me ocorreu observando uma das minhas netas sentadinha na escada. Tem muitos que são sobre meus medos, sobre minhas cogitações sobre a vida e a morte. Um eu fiz para minha mãe, quando ela fez 90 anos, estava com Alzheimer, e já não me reconhecia há muitos anos, ela morreu no Natal passado. E alguns são sobre, enfim, temas em geral que me ocorrem, coisas assim. Então, não há... Eu acredito que, para mim, a inspiração, qualquer coisa externa, move uma coisa que já existe dentro de mim, né? A minha literatura vem muito, acho que do meu inconsciente, do material que a gente vai acumulando numa vida inteira de observação, de contemplação do mundo, de contemplação de si mesmo. A minha amizade com o Caio era uma amizade engraçada. O Caio Fernando Abreu, que era um escritor maravilhoso, um escritor que nasceu pronto, é uma coisa muito rara. O primeiro livro dele, eu acho que foi O Ovo Apunhalado, ele era pouco mais que um adolescente, é um livro de um escritor maduro. Ele era exatamente 10 anos mais moço que eu, e não podia haver 2 pessoas com vidas mais diferentes, né? Eu estava casada, eu tinha meus filhos, aquela vida toda assim. E o Caio, naturalmente, tinha aquela vida muito doida. Ele mesmo dizia que ele era um suicida em potencial. Ele tinha, enfim, uma vida completamente diferente da minha, né? Mas nós tínhamos uma amizade muito grande e ele tinha... Havia qualquer afinidade emocional, espiritual, intelectual muito grande entre nós. A gente passava, às vezes, anos sem se ver. Quando se encontrava, a gente também ria muito junto. E, às vezes, falávamos de coisas muito profundas. Eu tinha uma admiração enorme. E ele fez uma adaptação de um romance meu para o teatro, o Reunião de Família, que foi meu 3º romance. Foi uma adaptação maravilhosa. E ele brincava com meus amigos, dizendo... A Lia, com aqueles cândidos olhos azuis, ela não entende nada daquilo que ela escreve, aquilo é tudo psicografado. Aqueles dramas, aqueles mistérios, aquela coisa doida. Assim. E eu tive uma conversa muito singular com ele, poucos dias antes da morte dele. Ele, há muito tempo, já não queria ver ninguém. Ele teve uma morte muito dolorosa fisicamente, no hospital em Porto Alegre. E um dia alguém me disse, liga para o Caio que ele quer falar contigo. Liguei para o hospital. Ele tinha uma voz muito bonita. E ele, de repente, falamos assim, de repente ele disse assim, Lia, o que você acha que vai acontecer comigo quando eu me libertar desse corpo? Porque ele estava sofrendo muito. Eu me lembro que estava chovendo, assim, eu olhei pela janela do meu escritório e pensei, eu não posso mentir nem brincar com esse amigo numa hora dessas, ele não é nenhum bobo, né? Eu disse, olha, eu acho que vai acontecer com você o que eu acho que aconteceu com... Enfim, eu tinha acabado de ficar viúva pela 2ª vez. Com o Celso e o Hélio, né? Eu acho que
vai ser uma fulguração, uma intuição maravilhosa, e você vai entender tudo o que a gente passa a vida inteira tentando entender aqui, escrevendo e se atormentando. E aí ele pensou, e depois ele disse assim, e se não for assim? Eu digo, olha, Caio, se não for assim, se depois dessa vida complicada, a gente chegar lá, do outro lado, e tiver um velho chato com fita métrica, medindo erros e acertos e nos ameaçando com castigo, aí nós dois vamos virar uns diabos bem perversos e fazer bastante maldade nesse mundo. Aí ele deu uma risada gostosa, assim, e foi a última vez que eu falei com ele. E eu realmente acredito que alguma coisa continua. Você pode chamar alma, espírito, energia, né? Agora, isso é uma crença pessoal minha. Eu acredito, na verdade, que nós estamos mergulhados no mistério. Talvez esse seja o grande tema sobre o qual eu escrevo sempre. Existe uma coisa transcendente, eu acredito. Existe uma coisa de mistério, que, para mim, é o que também dá uma grande beleza à vida, né? Eu acredito no mágico. A minha neta de 6 anos, para quem eu contei as histórias que depois se transformaram num livro chamado Histórias de Bruxa Boa, de vez em quando ela diz, vovó, bruxa existe? Fada existe? E eu digo, para quem acredita, existe. Né? E eu penso assim, para quem acredita, existe. E como é que você quer ser lembrada como escritora daqui a um tempo? Eu gostaria de ser lembrada como fazendo uma literatura de denúncia, né? Não denúncia no sentido político, ou talvez até social, mas no sentido humano e existencial, né? Denúncia de valores podres e hipócritas na nossa vida pessoal, nas nossas relações amorosas, sobretudo na nossa vida familiar, né? Eu dou um valor extraordinário à família, por isso todos os meus romances são de famílias destroçadas, né? Tipo assim, procura não ser assim na tua família, né? E eu acho que, para mim, família é aquele grupo de pessoas, ou uma pessoa às vezes, né? Ou duas, não interessa, onde, mesmo se não me compreendem, ou mesmo se me reprovam, eu sou aceita, amada e respeitada. Então, isso para mim é um conceito de família, né? Eu dou um extremo valor a isso. E eu gostaria de ser um dia vista como uma pessoa que fez uma literatura muito engajada no drama existencial. Era só isso, obrigada. Boa noite, como é que você chama? Jean, Pode perguntar. você já pensou em fazer outro livro infantil? Eu já pensei, na verdade, eu tenho 2 ou 3 historinhas penduradas, talvez fazer um Bruxas 2, mas eu primeiro estou sem tempo, né? Se me dissesse hoje qual é meu sonho de consumo, é ficar quieta, não viajar tanto, não dar tanta entrevista, não dar tanta palestra. Eu não estou conseguindo administrar muito direito isso. Uma historinha seria, por exemplo, quando um dia essa minha neta, que agora está com 6 anos, chegou para mim e disse, por que é que eu não tenho vovô? Porque tanto o avô dela, da minha parte, como o avô, que era o marido da outra avó, morreram há muitos anos. Então, ela não tem avô, né? E aí eu falei um pouco com ela sobre a questão da morte, como tudo na vida se transforma, a natureza também, as árvores. De maneira que talvez seja uma coisa bonita, escrever uma história bonita para uma criança falando sobre a passagem da vida. Mas eu também quero fazer histórias divertidas, né? Mas está mais adiante. Uma continuação, um Bruxas 2, talvez. Eu me diverti muito fazendo isso. Obrigado. Boa noite, como é que você chama? Boa noite, Tainá. Primeiramente, eu queria falar que eu gosto muito das suas poesias e que eu me identifico muito com elas. Obrigada. E como você se sente com esse poder de tocar a alma das pessoas? Nas suas palavras. É uma pergunta complicada. Como é que eu me sinto? Não é um poder, eu acho que é um... Na verdade, eu acho que o artista é muito pouco importante. O que importa é a obra que ele faz e isso que ele desperta nas pessoas. O mais importante não sou eu, é o leitor. O que o leitor sente, o que ele vai recriar para si, né? Isso que é o mais importante.
Eu não acho que seja um poder, eu acho que é o meu jeito, é o meu trabalho, é o meu jeito de fazer as coisas, é a minha alegria, é o meu prazer. Que bom que eu posso partilhar com pessoas. Um pouco me assusta isso, porque é muita gente, né? E eu acho que as pessoas pensam, veem em mim, esperam de mim uma coisa que, na verdade, eu não sou. Assim, uma pessoa com os problemas todos resolvidos, uma pessoa sábia, uma pessoa que tem coisas para ensinar. E quando é bem exatamente o contrário. Não sou uma mulher corajosa, eu sou uma pessoa muito medrosa, só que se eu acho que é certo, eu vou e faço. Faço morrendo de medo, mas vou e faço. Então, às vezes, quando falam assim, a senhora é maravilhosa, a senhora é isso, ai, que emoção de olhar para a senhora, eu sempre tenho a sensação, não, essa não sou eu de verdade, né? Essa não sou eu de verdade. Agora, eu acho muito emocionante que tantas pessoas saiam, por exemplo, da sua casa e venham por causa de livro, né? Ontem era segunda-feira em Belo Horizonte, parece que tinha mais de 1000 pessoas por causa de livro. Então, isso é uma coisa muito legal de trabalhar, né? Eu acho que existe uma cumplicidade entre o leitor e o escritor, né? E uma espécie, assim, para usar um termo meio besta, mas uma globalização dos desejos, dos medos, das emoções, dos sonhos, né? Uma coisa comum. Isso é muito bonito, isso é muito bom. E como nasceu a poesia em você? Desde sempre, né? Eu sempre gostei de escrever, eu sempre gostei de palavras, eu sempre gostei de livros. Na minha casa tinha muito livro, né? A minha cama de criança era embutida no meio de prateleiras, e eu tinha muita insônia, eu era uma criança muito medrosa, muito assustada, né? E minha mãe, claro, queria que a certa hora apagasse a luz, parar de ler, né? Então eu botava um pano assim debaixo da fresta para não enxergar a luz e acendia a minha lâmpadazinha de cabeceira e ficava lendo, às vezes, a noite inteira. Os livros eram meus grandes amigos. E eu acho que quem quiser entender isso um pouco, era bom ler um livro meu chamado Mar de Dentro. É um livro, está na Editora Record, é um livro que eu escrevi, acho que uns 3, 4 anos, não me lembro. Mar de Dentro é um dos poucos livros pessoais, são memórias da minha infância, né, que era uma infância muito poética também, né? Uma criança muito assustada, questionando muita coisa. Mas, no Mar de Dentro, quando eu comecei a trabalhar minhas memórias de infância, eu vi que, realmente, eu sempre vivia assim, uma espécie de um clima um pouco de sonho, de magia, né? Eu nunca tenho bem certeza qual é a linha entre a realidade e o sonho. Eu acho que isso que faz que a gente seja humano, né? Obrigada. Se você não deu, leia. Leia você. Aí o público vai fazer um julgamento. Eu, depois dessa. É você que determina qual, né? Esse aqui eu gosto. Esse é divertido. Foi combinado. Até que não. Receita de casa. Uma casa deve ter varandas para sonhar, cantos para chorar, quartos para os segredos e a ambivalência. Um amor precisa espaço para voar, liberdade para querer ficar, alegria e algum desassossego contra o tédio. Não se esqueçam os danos a cobrir, o medo de partir e o dom de surpreender, que é a sua essência. Vou ler um outro chamado Ônus, depois vou parar. Estou começando a descobrir uma novidade. Aos 66 anos, estou começando a gostar de ler poesia. Não, ela viu? pediu para eu convidar alguém para ler. Eu falei, de jeito nenhum. É. Vamos chamar a fulana. Não. Ônus, da página 33. A esperança me chama e eu salto a bordo como se fosse a primeira viagem. Se não conheço os mapas, escolho o imprevisto. Qualquer sinal é um bom presságio. Seja como for, eu vou, pois quase sempre acredito. Ando de olhos fechados, feito criança brincando de cega. Mais de uma vez saio ferida ou quase afogada, mas não desisto. A dor eventual é o preço da vida. Passagem, seguro e pedágio. Me divirto com isso. Lia, ontem fizeram também uma pergunta que eu achei muito interessante, que é a questão do escritor e sua obra, né? Normalmente, antigamente, quando te perguntavam onde começa o escritor, termina o personagem, tem sempre uma resposta pronta, né? O que você pensa disso hoje? Quando eu comecei a fazer os primeiros romances, e são sempre romances de personagens muito complicadas, muito neuróticas,
porque eu gosto desse lado da vida para trabalhar, né? Eu não gosto que a vida seja assim, mas isso é uma coisa interessante, né? De trabalhar com a loucura e o desencontro, etc. Então, quando me perguntavam o que eu tinha a ver com meus personagens, etc., eu sempre dizia, não tenho nada a ver com meus personagens. E realmente não tenho como biografia, né? Aquelas não são minhas avós, aquele não era meu pai, aqueles não eram meus maridos, os meus filhos não são assim. Até porque eu tenho muitos romances, muitas famílias, e a minha era uma só. Mas, hoje em dia, né, que eu estou mais, acho que estou mais tranquila nesse sentido, eu digo sempre que eu sou todos os meus personagens. Eles são todos eus possíveis, né? Se eu tivesse nascido naquela circunstância, se eu tivesse aquela personalidade, etc., provavelmente eu reagiria assim. Eu tenho um amor muito grande pelos meus personagens, mesmo os mais doidos, os mais perversos, os mais desgraçados. Eu gosto muito deles, são meus irmãos, né? É uma espécie de uma família imaginária que eu tenho. E quando acaba um romance, fico com saudade danada de alguns deles. Quando eu terminei de escrever Exílio, que é um romance que eu escrevi morando no Rio em 86, foi publicado em 87, e tem um anãozinho. Eu me dava uma saudade danada daquele anão, como se ele existisse, me deu uma tristeza infinita daquele. Depois eu retomei o anão, muitos anos depois, num romance que é um dos últimos, chamado Ponto Cego, que é um menino que não quis crescer. Ele mexeu com a máquina do tempo, né? Ele não quis crescer, e aí o tempo passou-lhe uma rasteira. Eu não vou contar a história para vocês lerem. Então, é uma relação muito interessante essa do autor com seus personagens. Se você fosse escrever um livro sobre o homem e a mulher, a questão do gênero hoje, como é que você tentaria alinhavar alguma coisa sobre isso hoje? Pois é, esse é um dos meus projetos. Eu estou com 2 projetos agora. Um é um romance que está um pouco já no computador, que se chama O Silêncio dos Amantes. Como eu estou com a vida muito agitada, e agora vou parar com isso, eu não estou conseguindo escrever, então eu brinco dizendo que os amantes estão muito silenciosos, por isso que o livro não está saindo. E o outro projeto é um livro sobre gênero, masculino e feminino. Isso seria um ensaio na linha assim, do Perdas e Ganhos, do Rio do Meio, etc. Que, por enquanto, o título provisório, às vezes eu mantenho, é Macho e Fêmea, com aquele ezinho comercial que tem no Perdas e Ganhos. 2 pontos, glória e frustração. Porque é um tema maravilhoso, né? É um tema intrigante, é um tema inesgotável, é um tema estranhíssimo, porque, como eu já disse uma vez numa crônica, que eu acho que está no Pensar e Transgredir, não me lembro mais, né? Se não combinamos, por que nos procuramos? Né? Porque os homens e as mulheres têm prioridades muito diferentes. Né? No entanto, a gente está sempre se procurando e se querendo e vivendo um eterno conflito, que é muito interessante e, às vezes, é um porre. Né? Mas dali nascem muitas coisas interessantes. Né? Então, e é um tema que eu quero muito escrever um livro sobre isso. Vamos ver. Se sair, eu venho aqui falar com vocês a respeito. Mais alguma pergunta? A primeira é sobre cinema, se a importância que ele tem na sua vida, assim, diretores que você gosta, tal, filmes. Queria que você falasse um pouco a respeito disso. E a segunda pergunta é sobre a eutanásia, né? Dado esses casos recentes que teve, que eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso. Sobre cinema, eu preciso confessar que não sou uma grande entendida. Eu gosto muito de cinema, né? E também agora com DVD, eu vejo muito cinema em casa, né? O Vicente é uma pessoa que entende de cinema, então também aprendo muito com ele. Eu sempre fui assim, de ver cinema, mas não tenho uma cultura cinematográfica, né? Eu sempre vi muito mais o cinema como diversão. Agora só eu estou começando a olhar mais cinema, valorizando o diretor, fotografia. Então, é um pouco uma coisa nova na minha vida. Que bom, né? Antes tarde do que nunca. Pelo menos isso não muge, viu? Mas eu gosto muito de cinema. Né? Eu acho que está sendo um aprendizado para mim agora. Tem algum filme recente, nacional, que você tenha visto e tenha gostado? Recente nacional que tenho visto e gostado, não. Mas nós vimos no Rio, a semana passada, no começo dessa semana, um francês chamado Herói por Acaso. Maravilhoso. Aparentemente um filme simples, um ator que não é nem charmoso nem bonito, mas parece que ganhou prêmios, etc. E que é um filme que eu aconselho todo mundo a ver. A pergunta sobre a eutanásia é muito complicada. Né?
eu sou sempre muito autorreferente. Eu conto, em geral, de uma forma muito honesta, o que eu acho da minha experiência, porque é um tema que envolve ética, moral, religião para muitas pessoas, é complicado, né? Eu tive... O pai dos meus filhos passou 3 anos inválido em casa, há muitos anos atrás. Ele teve um AVC, e ele era um homem ilustre, um grande linguista, Celso Pedro Luft. Ele teve um acidente vascular cerebral e ficou 3 anos em casa, então todo um lado da casa virou uma enfermaria. Ele nunca mais falou, nunca mais conheceu ninguém. Foi uma coisa muito dura, meus filhos ainda eram muito jovenzinhos. E eu me lembro que muitas vezes, sentada ao lado dele, porque ele foi se deteriorando também fisicamente, né, eu pensava assim, a gente tinha que poder fazer uma coisa para abreviar essa tristeza, essa coisa indigna, humilhante, esse sofrimento. Mas eu sempre achei que não me cabia. Então, há um lugar também, como eu acredito no mistério, né? Eu nunca tive, não faria. E depois eu tive minha velha mãe, que morreu no Natal passado, que sofreu de Alzheimer e Parkinson, e ficou muitos anos doente, inclusive muitos anos depois numa clínica particular. E nos últimos 4, 5 anos não me reconheceu mais. Eu devo ter, acho que, 2 poemas para ela nesse livro. E foi uma coisa muito dolorosa. Ela tinha sido uma mulher muito bonita e cheia de vida, e, no fim, ela era nada. Então, o tema me passou pela cabeça muitas vezes. Eu sempre senti que não me cabia fazer nada. Então, eu acho um tema muito complicado. Eu acho que cada caso é um caso, cada consciência é uma consciência. Agora, eu não julgo e não condeno nada nem ninguém. Mas eu acho que é um caso muito pessoal, de foro íntimo, muito complicado. Não tenho uma resposta brilhante para dar sobre isso, não. Eu tenho uma experiência pessoal que foi muito dolorosa e difícil. Eu queria fazer um questionamento acerca da diferença que eu imagino existir de quando você escreve os poemas ou os romances, que você teria, digamos assim, a proteção de se expor através dos seus personagens, e da forma que você escreve a crônica semanal na Veja, onde você está quinzenal, expondo, né? isso, perdão. Você expõe seus pontos de vista de uma forma muito clara. E acompanhando, eu inclusive vi que, imagino eu, você é muito atacada, é muito cobrada por determinados posicionamentos tomados. As pessoas não têm a lucidez de entender que aquilo é um simples posicionamento. Se assim, não seria uma forma, como escritora também, de ter um questionamento social, além do questionamento emocional que você disse, gostaria de ser lembrado? Eu acho que, realmente, nas crônicas eu abordo outros temas, embora não seja uma cronista política, né, etc. Mas eu acho que eu já abordo outros temas com muito mais clareza, né? Isso todo mundo vê. Na verdade, quando a Veja me convidou, há 1 ano e pouco, meu primeiro impulso foi dizer não. Primeiro, porque a minha vida estava muito tranquila e isso era uma exposição imensa, né? A Veja tem 1 milhão de assinantes fixos e 250, 230 pessoas que compram na banca. Se você imagina que cada pessoa dessas tem uma família de 3, ou empresta para 3, são 3, 4, 5 milhões de pessoas que leem. Se a gente pensa nisso, a gente não aceita e não escreve, né? Aí eu me lembro, conversei com um dos meus filhos, meu filho mais moço, que é um pouco meu guru intelectual, ele é filósofo, é professor de filosofia, ele é muito jovem, mas eu respeito muito a opinião dele. Aí eu liguei para ele, eu estava em São Paulo, e ele disse, olha, mamãe, tem 2 razões para você não aceitar. Primeiro, preguiça, você é meio preguiçosa. Segundo, covardia, e você adora um desafio. Tenta. E aí eu tentei, então combinei com a Veja uma espécie assim, primeiro a gente fica, a gente não transa, não casa. Então eu escrevi 2, 3 artigos para ver a minha reação, a reação do público, a reação da Veja, porque eu disse, olha, eu não sou uma pessoa que... Eu não quero me engajar politicamente em público, não. Eu sou autorreferente, eu vou mais ou menos na minha linha, né? Não, mas é isso que a gente quer. E no primeiro artigo 2, eu fiquei muito assim, ainda pensando, meu Deus, tanta gente. Mas o ser humano se acostuma logo com tudo, né? Quando eu vi que eu consegui driblar, eu não penso nisso, aí eu escrevo como se eu estivesse falando para vocês, né? E porque senão eu ficaria paralisada, né? A gente também, eu já sou uma velha escritora, eu estou nesse trotuar há muitos anos, né? A gente sabe as armadilhas e a gente se defende, eu acho, psicologicamente, né?
na verdade, eu até não sou tão atacada assim. Uns artigos, assim, as pessoas que não gostam, mas isso também é legal, é normal. Você põe a cara na janela, nem todo mundo vai passar e fazer um carinho. Tem gente que vai querer cuspir. Mas, na verdade, eu não faço disso uma bandeira, né? Eu escrevo sobre coisas que eu sei que, às vezes, as pessoas não vão gostar, outras vão gostar. Como nos meus próprios romances, tem gente que adora, tem gente que odeia, né? Então, eu acho que não é um grande problema. Se fosse, eu não faria, porque não me traz uma tão grande vantagem assim. Então, tem valido a pena a repercussão. Como é que é? Tem valido a pena, então. Né? Se não valesse a pena, não faria. Financeiramente, não vale a pena, não ganho tanto assim. E eu acho que vale a pena pelo desafio e porque, de certa forma, eu acabo comunicando minhas ideias para muita gente. Isso também eu acho legal. Eu tenho a impressão que, se a gente tem acesso, a pessoa que tem voz, que tem acesso, não pode pensar só em si, no seu próprio comodismo. Eu acho que a gente também tem que poder falar, né? Vou ler esse aqui. Esse é um poema... Dá um nome. Dramaturgia, da página 121. Esse é o poema número 54. É um poema de muitos anos atrás. Esse poema eu escrevi, eu devia, sei lá, esse poema deve ter talvez uns 30 anos. Como eu ainda gosto dele, pode até ser ruim, eu gosto dele, então botei aqui. Dramaturgia. Alguém joga xadrez com a minha vida. Alguém me borda do avesso. Alguém maneja os cordéis. Alguém me inventa e desinventa como quer. Talvez seja esta a minha condição. Alguém dirige o teatro de sombras no qual fui ré sentenciada. Finjo entender de tudo. Ando de um lado para outro, faço gestos com a mão, cuspo as sementes do fruto entalado na garganta como um grito. Alguém aí pode me ouvir? Ninguém reage. Ninguém tenta aplaudir. Nesse reino, todos usam disfarces, menos a solidão. Tem um outro chamado Olhos Abertos, página 129. Deve ter sido uma noite de insônia, provavelmente. Quem vela contracena com quem dorme, mas nenhum deles sabe o que procura. A madrugada ensaia o seu roteiro e no palco atuam vida e morte. Espreito nos bastidores fingindo calma, nem luz, nem escuro. Indecisão e espanto de quem apostou a alma, armou o cenário, fingiu de plateia, mas não teve sorte. O destino bateu palmas primeiro, fez a sua escolha e foi mais forte. Lia, por que você falasse um pouco sobre a última coluna, sobre a questão da pena de morte? Um tema... A questão da pena de morte, é lógico que eu não sou uma batalhadora pela pena de morte. Eu não tenho cacife para isso. Isso é um problema. Outro, como a eutanásia, é um troço muito complicado. Mas, naquele momento, lendo aquela matéria, né, que estava na internet, saiu em todos os jornais, de que foi descoberta, na Espanha, uma gangue de caras que pegavam crianças até 1 ano, 2 anos, 3, violentavam, submetiam a brutalidades sexuais, filmavam, fotografavam e vendiam isso. Realmente, eu tenho 2 netinhas gêmeas de 2 anos e meio, eu tenho um bando de netos, e mesmo que eu não tivesse, né? Então, eu pensei, realmente, isso tem que ter pena de morte. Depois, um amigo meu disse, não, pena de morte é pouco. Né? Nesse sentido, então, eu acho que, para algumas coisas, né, são coisas que pessoas que não podem ficar nesse mundo. Isso é uma ideia minha, fiquei muito indignada e continuo pensando assim. Mas isso foi um desabafo meu. E depois eu vou baixando. Tem aqueles que deviam ter... Eu acho que, de modo geral, as penas são muito brandas, ninguém dá muita bola para esse tipo de coisa, a impunidade, graça, etc. Mas foi mais um desabafo. Agora, eu realmente não tenho uma teoria sobre a pena da morte, eu não sou uma filósofa, eu não sou uma jurista, então foi um desabafo pessoal meu, né? Boa noite. Sabendo que muita gente ia adorar e muita gente ia ficar furiosa. Paciência. Boa noite. Oi. Meu nome é Jaci. Quem olha a sua foto na revista pensa que você é uma menininha
uma mulherzinha baixinha, Coitados, pequeniníssima, né? Aí, quando a gente repara com você entrando assim, fica Mulherão. assim, meio estarrecidos. Poxa, é um mulherão e tanto. Mas o que eu queria perguntar... Sinto muito se eu te decepcionei. Não. É porque é aquela questão da gente estigmatizar, né? Claro. A gente olha uma foto, a gente não imagina como é a pessoa no todo. Você sabe que... É isso que eu quero falar sobre a sua obra também. Tá. Né? Pode falar sobre o Não, fato. você sabe que quando eu comecei a fazer palestra, muitos anos atrás, por esse Brasília, as pessoas me conheciam mais pelos romances. As pessoas diziam, nossa, essa é a Lia Luft. A gente imaginava que fosse assim, alta, magra, morena, com cabelos longos, olhos trágicos, fumando piteira. Bom, sinto muito. Então, eu queria perguntar o seguinte, você já foi confundida com a sua obra? Isso é, Muito. por exemplo, Muito. as pessoas estigmatizá-la porque pelo aquilo que você escreve... Acharem que a minha família, meu avô era tarado, como tem um avô tarado nas parceiras. Né? Se era tarado, eu não sei. Porque, já basicamente, isso é a grande questão dos escritores, né? É temer escrever acerca de certos temas, porque pensando eles que podem ser, de alguma forma, comparados. Como eu comecei a fazer ficção aos 40, 41, sempre convivi muito com escritores, eu já estava mais preparada, acho que psicologicamente. Bem nos primeiros romances, às vezes, me incomodava ainda um pouco essa história de achar, um dia disseram, não, a gente vai fazer uma pesquisa para ver quem era a tua tia Anã, porque tem anão, de vez em quando, em romance meu, eu sou fascinada pela coisa de anão. E não tem, né? Todo mundo na família é, no mínimo, do meu tamanho. Ou uma tia minha, que já estava um pouco doidinha, né? E que deixou um bilhete ao morrer, me proibindo de assistir ao velório dela, porque eu tinha escrito num dos romances segredos horríveis da vida dela. Eu não sei quais eram. Ou de dizerem assim, o casamento da Lia está acabando, coitado do professor Luft. Ou pessoas, por exemplo, da minha cidade, onde eu nasci no interior, dizerem como é que a Lia pôde escrever aquele pai horroroso do Reunião de Família, se o pai dela era uma pessoa tão legal, tão amigo. Realmente, meu pai foi tão meu amigo. Mas acontece que eu escrevi muitos pais e muitos maridos e muitos romances. Então, no começo, assim, eu te diria, os primeiros 2, 3 romances me chateou um pouco. Depois eu digo, bom, mesmo que eu explique, ninguém vai acreditar. Todo mundo vai sempre achar que aquilo é eu, que é minha mãe, que é meu marido, que é meu filho, meu avô tarado, minha tia Anã. Então, paciência. Né? A gente se defende, pronto. Não, porque, senão, eu ia escrever só amenidades. Né? E eu queria exatamente escrever coisas que me impressionavam, me interessavam profundamente. Você tem uma elegância muito singular no modo de traçar os seus conceitos, os seus pensamentos. Estou grandalhona, mas tenho lá uma certa elegância. Você é elegantíssima. Mas existe uma outra coisa que eu gostaria de saber ainda, é a questão de o que você prefere escrever, poesia, crônica ou romance? São momentos diferentes, né? Eu gosto muito de escrever poesia. Eu acho que sempre vou acabar rabiscando poemas aqui e ali. É uma coisa uma emoção estética, né? Uma coisa muito silenciosa, muito minha, cá dentro, assim, é diferente. Um romance é uma coisa muito apaixonante, toda uma estrutura que você tem que formar, é muito complexo, né? Criar personagens, enrolar, enredar, etc. Né? Escrever ensaios assim como Perdas e Ganhos do Rio do Meio, sei lá, é mais lúdico, é diferente, né? Eu não sei o que eu gosto mais, talvez poesia e romance. Obrigado. Boa noite, como é que você chama? Boa noite, Patrícia. Eu gostaria de saber qual a sua relação com a internet, já que muitas vezes eu entrei, como hoje em dia está proliferando esse negócio de blog, toda essa era digital, já entrei em vários que não colocavam crédito à sua pessoa, usavam meio que as crônicas como autoajuda. Então, a gente que conhece, que lê, diz, não, é da Lia Luft e tal, mas pessoas que acabam colocando isso dessa forma. Isso, não, por enquanto, ainda não existe uma legislação para o escritor se defender direito, porque tudo isso é uma novidade. Né? Assim como eu sei que, às vezes, aparecem textos meus na internet, e eu não estava nem sabendo, às vezes aparecem textos na internet que dizem que são meus e não são. Textos que dizem que são do Veríssimo e não são. Textos que dizem que são de Drummond e não são. Então, tem que haver uma forma, e a gente vai
vai acabar se descobrindo, de haver mais proteção para o escritor em relação a isso, né? Agora, no mais, minha relação com a internet é ótima. Eu trabalho no computador há muitos anos, né? Eu faço muita pesquisa, eu entro muito na internet para, sei lá, até já fiz reserva de hotel no exterior pela internet. Vou viajar, tenho um amigo que está na Itália, então eu entro para ver o clima. Tem muita curiosidade, assim, tem coisas maravilhosas, né? Você viaja na internet, você visita museus, você escuta música. Eu ando muito na internet, gosto muito. Tenho um filho que mora longe, que mora no Mato Grosso, com meus netos, então eu falo com eles no Messenger quase todo dia. Eu acho maravilhoso. E mais outra. O que a senhora acha da nova geração de escritores gaúchos? Nova, bem jovenzinhos, não sei, mas tem escritores gaúchos maravilhosos, jovens, que vários deles estão sendo editados, inclusive, pela Record do Rio, que é minha editora, como a Marta Medeiros, o Tabajara Ruas, mais 2 ou 3 ou 4. A literatura gaúcha está fervendo e está sendo nacionalmente conhecida, e não só Letícia Wierchowski, por exemplo, e não só como literatura gauchesca. Isso me alegra, para sair um pouco do rótulo, né? Que lá todo mundo anda de bota e bombacha e diz, eu sou do Alegrete. Então, isso me alegra muito. Eu sou por somar, não por dividir, né? Obrigada. Lia, como é que está indo sua obra no exterior? Eu tenho alguns livros traduzidos no exterior, nunca venderam muito. A maioria dos escritores brasileiros vende muito pouco no exterior, porque, infelizmente, o exterior quer da nossa literatura o exótico, e a minha literatura não é exótica. Isso é uma coisa que a gente precisa mudar. Agora, o Perdas está saindo em vários países, já saiu em Portugal, na Espanha, na França, vai sair na Itália, na Alemanha, na Finlândia, na Suécia. Bom, está realmente assim em vários lugares do mundo, né? Isso é uma experiência nova para mim. Não sei. E o bom é que, então, isso está chamando também para os romances, assim como no Brasil. Com o sucesso do Perdas e do Pensar, as pessoas estão lendo muito mais os meus romances. Então, isso é uma coisa legal também, né? Por favor, como é que você chama? Meu nome é Juliana, e eu vi uma entrevista sua, acho que no Sem Censura, que você coloca que a vida tem um valor se 3 coisas forem valorizadas. Me corrija se eu estiver errada, se não foi o que eu entendi. Apreciar o belo, valorizar os afetos e perguntar por que eu estou nesse mundo, o que eu estou fazendo aqui. Se foi isso, eu gostaria que você compartilhasse com a gente. Sim, eu tenho a impressão que a gente não pode viver só assim para trabalhar, pagar conta e na superfície, né? Parar para pensar é muito gostoso e muito, muito bom, né? A gente tem um pouco aquele preconceito assim, parar para pensar, nem pensar, né? Se eu paro para pensar, desmonto. Eu acho que não. Eu acho que você não precisa parar para pensar coisa ruim, mas pensar no valor da vida, no valor dos afetos, o que eu quero da minha vida, né? De vez em quando, sentar na cama de manhã e pensar, como é que está a minha vida? Está boa, está ruim? O que está ruim posso mudar? Devo ficar assim por resignação, por covardia, porque realmente não tenho saída, às vezes a gente não tem. Então, eu acho que valorizar-se mais, gostar mais de si, né? Pensar em crescer mais como ser humano, não só viver na superfície, porque a vida cotidiana pode ser muito chata. Mas você pode, qualquer pessoa, em qualquer idade, em qualquer condição social, pode apreciar que seja um bonito pôr do sol, né? Mas, para isso, você precisa estar aberto. Né? Obrigada. Boa noite, como é que você chama? Boa noite, Wellen. Lia, infelizmente, eu te conheci não tem muito tempo, e eu me lembro quando foi que você deu uma entrevista para Marília Gabriela, e você encerrou, eu não peguei toda, né? E as pessoas sempre encerram com uma frase, que gostam, um pensamento. Uhum. E você encerrou dizendo que a solidão é um caminho vasto demais, onde a gente não deve se atravessar a sós. A solidão é um campo muito vasto, que não se deve atravessar a sós. É de um livro chamado Secreta Mirada, que está saindo agora, a nova edição pela Record, daqui a uns 15 dias, eu acho. É isso, eu não entendi muito bem como é que isso é possível, se é possível isso. Claro que o primeiro é literatura, né? Fiz uma frase bonita, que até eu me lembro de cor. Segundo, eu acho que é verdade, né? Eu acho que você deve aprender a curtir a solidão
para poder se relacionar bem consigo e com os outros. Uma solidão não é isolamento, são coisas diferentes. Solidão é aquele momento, aquela fase de parar para pensar, para revisar a sua vida, um momento para ficar quieto, para curtir até mesmo uma coisa boa. Nós confundimos muito solidão com coisa negativa, né? E que na verdade, a vida partilhada com uma pessoa legal, seja um amor, seja um amigo, seja uma pessoa da família, mas no momento eu estava me referindo ao amor. A vida dividida com uma pessoa que vale a pena é uma vida enriquecida. É quando você divide e aumenta e enriquece. Eu acho que era um pouco por aí. Obrigada. Mais perguntas? Boa noite. Boa noite. Meu nome é Rosângela. E como eu pretenderia escrever uma monografia sobre o ponto cego, eu tenho uma dúvida muito grande que precisaria de sua resposta. Sobre a criação do menino sem nome. Quando você criou esse personagem, você se estudou Freud ou não tem nada a ver? Não. Se eu começasse a estudar, eu ficava paralisada como ficcionista, né? Não dá. Não, porque se fosse assim, os psicanalistas seriam os maiores romancistas. Não. E se você for ler meus romances anteriores, você vai ver que todos eles têm muito a ver com coisas psicológicas, inconscientes. E eu sou muito chamada para falar para grupos de psicanalistas e psicólogos. Não, eu tenho de psicologia e psicanálise a informação normal de quem de vez em quando lê um livro. Não. Porque se eu fosse estudar, aí a parte da minha fantasia, da minha arte, ficaria paralisada, não tem nada a ver. Mas todos os meus romances têm. Eu me lembro que muitas vezes sou chamada para falar com psicanalistas que eles mesmos acham graça, porque dizem assim, a teoria está toda ali posta na prática, mas você não tem informação. Não tenho. Não, é a intuição. Freud já dizia, né, que o artista cria com a sua intuição casos e personagens e coisas assim que ele, sendo Freud, levava dezenas de anos para estudar. É porque dentro desse personagem tem muitas teorias, né, do tem. Freud, todas elas, desde o princípio. Em todos os meus livros é assim, mas isso é pura intuição. Então tá bom. Obrigada. Boa noite, como você chama? Boa noite, Romero. Tenho observado que você procura quebrar paradigmas e ter uma visão crítica sobre o mundo. Isso é fruto da sua infância ou nasceu a partir de um determinado momento da sua vida? Eu acho que eu sempre fui uma criança. Eu fui uma criança de uma infância muito bonita, muito protegida, muito feliz, muito cheia de sonho, etc. Mas eu sempre fui uma criança muito observadora, com uma fantasia louquíssima que me dava muito medo e muito encantamento ao mesmo tempo, né? Quebrar paradigma, eu sempre fui uma criança rebelde, mas umas rebeldias bobas. Eu queria saber por que eu tinha que dormir às 7 da noite, por que eu não podia às 8, por que eu não podia dormir à meia-noite, bobajadas assim. Eu acho que eu sou, no fundo, aquilo que eu sempre fui desde criança. Eu sempre quis entender o significado do mundo, sempre quis entender as pessoas, sempre fui fascinada por esse tipo de coisa. Só. Teoria zero, não tem nenhuma teoria atrás. Lê mais um para a gente encerrar. O Silêncio dos Amantes. Eu roubei o título do livro futuro para este poema, que é um poema antigo, ele tinha outro título. Ele escolhe os poemas, ele é muito romântico, esse menino aí, né? Como fontes que de noite, brandamente, boca a boca, trocam seus segredos d'água, tocam-se os amantes no afago da lúcida paixão secreta dessas águas. Assim, bocas sequiosas, os que estão separados deixam que brotem, fundam-se e retornem os seus recados de amor, como num lago. Você é romântico mesmo, você. Obrigado, Lívia.